Vamos começar com uma pergunta. Se a sua vida fosse um livro, qual seria o gênero? Boa pergunta. Seria uma comédia, um drama, ou talvez, sei lá, algo que desafia qualquer categoria? Uma mistura de filme de ação com tragédia. E com uma pitada de realismo fantástico. Exatamente. Hoje, a gente vai analisar a história de um homem cuja vida parece ter sido escrita por um roteirista muito, mas muito criativo. Um homem conhecido como o homem mais sortudo e azarado do mundo. Franz Selak. E as fontes que a gente tem para essa análise são uma história à parte, né? Com certeza. Temos de tudo. Artigos de jornais da Croácia, do Brasil, que narram os eventos como se fossem tipo um boletim de ocorrência. Quase um fato consumado. Isso. Mas aí a gente também tem fóruns de internet, como o Reddit, onde cada detalhe é dissecado, questionado, Sim. que nos diz muito sobre o acaso, a sobrevivência e, acho que o principal, A nossa necessidade de encontrar um padrão no meio do caos, né? exatamente. Então a nossa missão hoje é justamente essa, é mergulhar nessa história, não apenas para listar os acidentes inacreditáveis ou a reviravolta da loteria, Já seria incrível por si só. já seria, mas a gente quer tentar entender essa linha tênue que separa o fato da ficção e o que a popularidade dessa história toda revela sobre nós mesmos. Ok, vamos lá. A lista de quase mortes na vida desse homem é tão absurda que é difícil até saber por onde começar. Parece um roteiro de premonição, né? Totalmente, só que ao contrário, onde ele sempre escapa. E começa de um jeito bem cinematográfico. Estamos em 1962, um inverno rigoroso na antiga Iugoslávia. Certo. O Selak está num trem que, segundo os relatos, sai dos trilhos e mergulha num rio congelado. Nossa, 17 pessoas morrem. Ele consegue nadar até a margem com hipotermia e um braço quebrado. Já é uma história para contar para o resto da vida. só que para ele era só o primeiro capítulo. Porque no ano seguinte, 1963, ele decide pegar um avião. Uma péssima ideia, aparentemente. Péssima. E no meio do voo, uma porta se solta e ele é literalmente sugado para fora da aeronave. Espera, essa parte para mim já soa como ficção. Quer dizer, ser ejetado de um avião. Sem paraquedas. E sobreviver como? A lenda diz que ele aterrissou num palheiro, num monte de feno. Ah, não. Aí já fica difícil de acreditar. Exato. Esse é o detalhe que eleva a história de uma tragédia para algo quase cômico, um evento saído de um desenho animado. É um pilar na construção do mito, sabe? Sim, é perfeito demais. Ele está num ônibus que derrapa na estrada e, Deixa eu adivinhar. Cai num rio. em outro rio, 4 pessoas morrem, ele nada até a margem, praticamente ileso. A essa altura, eu acho que qualquer pessoa normal já teria desenvolvido um medo patológico de sair de casa. Ou pelo menos de pontes. Com certeza. E depois de testar os limites com trens, aviões e ônibus, os desastres começam a persegui-lo nos próprios carros. É como se o universo estivesse esgotando todas as opções de locomoção com ele. Exato. Em 1970, o carro dele pega fogo na estrada. Ele escapa segundos antes do tanque de combustível explodir. Meu Deus! E em 73, outro carro, outra falha no motor, e dessa vez saem chamas pela ventilação e queimam o cabelo dele. É uma sequência que desafia qualquer estatística, né? A probabilidade de uma pessoa só passar por um desses eventos já é minúscula. Todos eles. É matematicamente irrisório. Mas a história ainda reserva um grande finale. Ah, com certeza. A gente salta para os anos 90. Em 1995, ele é atropelado por um ônibus em Zagreb Atropelado. e sobrevive. Sobrevive? E em 1996, vem a cena digna de um filme do James Bond. Lá vem. Ele está dirigindo numa estrada na montanha, desvia de um caminhão que vem na contramão, Certo. o carro atravessa a grade de proteção e fica pendurado num penhasco. E o que ele faz? No último segundo, ele pula do carro, se agarra numa árvore e assiste ao veículo explodir 90 metros abaixo. Não é possível. Depois de ouvir essa lista toda, a pergunta que não quer calar é: esse cara era abençoado ou amaldiçoado? E o mais fascinante é que ele mesmo não parecia ter uma resposta clara para isso. As fontes mostram essa dualidade na percepção dele. Como assim? Numa entrevista, acho que para o The Telegraph,
Ele disse algo como: "Eu me considero azarado por ter estado em todos esses acidentes." O que faz todo sentido, né? É uma visão muito lógica, muito pé no chão. O azar é o evento em si. A sorte é só a consequência de sobreviver a ele. Ninguém ia querer ser o protagonista dessa história. A sorte foi sobreviver, mas o azar foi ter que passar por tudo isso. Exato. Mas essa não foi a única interpretação que ele teve da própria vida, certo? Não, não foi. Com o tempo, essa perspectiva parece ter mudado. Em outras ocasiões, ele é citado dizendo: "Sei que Deus esteve cuidando de mim todos esses anos." Ah, então aí a narrativa muda completamente. Muda. E essa mudança é crucial. Ele deixa de ser uma vítima do acaso para se tornar o protegido de uma força maior. E essa mudança de azarado para protegido, isso é comum em sobreviventes de trauma ou é algo particular da história dele? É um mecanismo psicológico bastante conhecido. O cérebro humano tem uma aversão profunda ao aleatório, sabe? Ao sem sentido. A gente precisa que as coisas façam sentido. Exatamente. Diante de uma série de eventos tão extremos e improváveis, é muito mais reconfortante criar uma narrativa que dê um propósito a tudo isso. Eu fui escolhido para sobreviver, tenho uma missão. É mais fácil do que aceitar a ideia de que o universo é só caótico. Exatamente. É o que alguns psicólogos chamam de falácia narrativa. A nossa tendência de transformar eventos aleatórios numa história coerente. E como se o roteirista dessa história achasse que faltava um ato final para confirmar essa narrativa de proteção divina. Em 2003, aos 74 anos, o universo entrega a ele o bilhete premiado da loteria. É inacreditável. Exatamente. Depois de, supostamente, 40 anos sem jogar, ele compra um bilhete e ganha o equivalente a cerca de $1 milhão. E é esse evento que cimenta a lenda dele internacionalmente, né? Com certeza. A história agora estava completa. O homem que sofreu o inimaginável é recompensado de forma inimaginável. Para quem queria acreditar num propósito maior, era a prova final. É o viés de confirmação em sua forma mais pura. Quem já achava que ele era especial viu na loteria a prova definitiva. Perfeito. A loteria validou a narrativa do milagre e transformou Frane Shellac de uma curiosidade local na Croácia para um ícone global da sorte. Mas essa história, que parece perfeita demais, com final feliz e tudo, é justamente aí que mora o problema, não é? Exato. Quando a gente começa a puxar o fio, as coisas não batem muito certo. A casa de cartas começa a desmoronar. Quando a gente analisa as fontes de forma mais crítica, o primeiro grande sinal de alerta é a falta de registros oficiais. Para os acidentes. Para os dois mais espetaculares, o do trem, em 1962, e principalmente o do avião, em 1963. Não existe nada. Nada. Na Iugoslávia da época, um acidente aéreo com 19 mortos seria um evento enorme, documentado, noticiado, e simplesmente não há vestígios disso nos arquivos. E não é só a falta de provas, né? A própria história parece que muda dependendo de quem conta e quando conta. Exatamente. A página da Wikipédia em croata, por exemplo, menciona que o acidente de ônibus foi em 1957, não em 1966, e com detalhes diferentes. Em todo jeito daquele ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Perfeitamente. A história foi sendo polida, sabe? Embelezada com o tempo. E a internet foi o palco ideal para essa lenda crescer. Virou um dos primeiros virais. Exato. Compartilhada milhões de vezes, quase sempre com fotos genéricas de desastres que não tinham nada a ver. Sim, é aí que a coisa fica ainda mais frágil. Os detetives de fóruns como o Reddit fizeram um trabalho impressionante. Fizeram mesmo. Eles mostraram que aquela famosa foto do avião partido ao meio, sempre associada ao Shellac... Sim, eu sei qual é. Na verdade, é de um cargueiro militar americano, um C-5 Galaxy, que caiu em 2006, mais de 40 anos depois e em outro continente. É o clássico da internet. Uma história incrível acompanhada da primeira foto que aparece no Google Imagens. Exato. E para colocar a última pá de cal na veracidade da história, a própria organização Ripley's Believe It or Not, que ajudou a popularizar o mito, afirmou que o Shellac era conhecido por exagerar suas provações. Então a gente sai da questão "isso aconteceu de verdade" e entra numa bem mais interessante. Porque nós precisamos que essa história seja
verdade. Isso é quase mais fascinante, né? Na nossa necessidade coletiva de acreditar numa história tão inacreditável. Sem dúvida. A história do Franicella é um teste de Rorschach moderno. Algumas pessoas veem nela um milagre, a prova da intervenção divina, outras veem a prova do destino. E outras veem só um conto popular muito bem contado. Um folclore da era da internet. Exato. Ok, então a história é provavelmente uma mistura de alguns fatos com muita fantasia. Mas a parte final da vida dele? Sim. A que acontece depois que as câmeras se desligam e o viral passa. Essa parece ser a mais real e, ironicamente, a mais profunda de todas. Concordo plenamente. Depois de ganhar na loteria, a reação inicial dele foi exatamente a que a gente esperaria. A que todos nós teríamos. Exatamente. Os artigos da época de 2003 mostram ele dizendo que ia aproveitar a vida. Comprar uma casa numa ilha, um barco, um carro novo. Ele até brincou que os 4 casamentos anteriores dele também tinham sido desastres e que agora, com dinheiro, ia se casar pela 5ª vez. É o final feliz de Hollywood. O herói que sofreu tanto finalmente recebe sua recompensa material e pode viver em paz. Só que a história não acaba aí. Não. 7 anos depois, em 2010, ele vira o jogo completamente. É uma virada de roteiro notável. Ele decide doar quase toda a sua fortuna. Vendeu a casa de luxo na ilha, distribuiu o dinheiro para amigos e familiares e... E voltou a viver uma vida simples, numa casa modesta, com a esposa. Isso. Por quê? Depois de uma vida inteira fugindo do azar, por que abrir mão da maior sorte de todas? A justificativa que ele deu é o verdadeiro clímax de toda a jornada dele. A citação que marcou foi: "O dinheiro não pode comprar a felicidade." Forte. E ele completou dizendo: "Tudo que eu preciso na minha idade é da minha Catarina." Pense no peso disso. É enorme. Depois de uma vida sendo protagonista de uma história extraordinária, definida por eventos aleatórios, violentos, Ele escolhe ser definido por algo completamente ordinário e controlável. O amor pela esposa dele. exatamente. Talvez ele estivesse cansado de ser uma lenda. Cansado de ser o homem que sobreviveu a tudo ou o homem que ganhou na loteria. Eram coisas que aconteceram com ele. Isso. Foram eventos passivos, frutos do acaso. A decisão de doar o dinheiro foi um dos poucos momentos em que ele assumiu o controle total da própria narrativa. É uma ótima perspectiva. Ele rejeitou o roteiro que o destino ou a imaginação popular escreveu para ele e decidiu escrever o próprio final. Um final muito mais quieto e, talvez, mais significativo. Com certeza. Ele ativamente escolheu a simplicidade em vez do caos, a conexão humana em vez da fortuna aleatória. No fim, a lição mais importante da vida dele não veio de sobreviver à queda de um avião. Mas de escolher conscientemente o que realmente trazia paz. Exato. A busca por segurança e sentido não terminou com $1 milhão, mas com a decisão de se livrar dele. A história do Franicella, então, nos deixa numa encruzilhada. De um lado, a gente tem a lenda, essa aventura incrível que desafia a morte e nos faz questionar as leis da probabilidade. E do outro a gente tem a realidade, provavelmente bem menos espetacular, mas que culmina numa lição de vida muito genuína. No final das contas, talvez a veracidade dos acidentes nem seja o mais importante, né? Acho que não. A história dele funciona como uma tela onde a gente projeta as nossas próprias ansiedades e esperanças sobre sorte, propósito e o que a gente realmente valoriza. E a forma como ele escolheu viver os últimos anos. Sim, abdicando da fortuna pela simplicidade. Talvez seja a parte mais verdadeira e inspiradora de toda a saga. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história dele viralizou pelo apelo do extraordinário, da sorte e do azar. Mas e se a parte mais importante da jornada do Franicella for justamente a que a gente menos conta? Que seria? A de um homem que, após experimentar os extremos do caos e da aleatoriedade, descobriu que o verdadeiro sentido não estava em sobreviver, mas em escolher ativamente uma vida simples, focada naquilo que ele podia controlar e valorizar todos os dias. Uma reflexão, entanto. Para mais análises como essa, siga o nosso canal.